nesse momento. Nós estamos hoje falando sobre um tema que eu creio que cada pessoa que está me assistindo nesse momento, ela pode se identificar, ela pode entender o que ela significa. Deus, ele é muito tremendo, porque ele coloca exemplos como este, de homens como nós, mas de homens também que fizeram uma tremenda diferença, como o apóstolo Paulo, um homem de Deus, cujo, não sei se pode dizer a caneta, o tinteiro, né, registrou uma boa parte, a maior parte do Novo Testamento. Claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele foi o canal. Mas ele teve também, como nós temos, limites. E ele também foi aperfeiçoado por Deus nesses limites, nas dores, nos momentos aonde Deus permitiu aflição, Deus permitiu vales, Deus permitiu desertos, Deus permitiu perseguições, Deus permitiu portas fechadas, tudo isso com a permissão divina, para que Paulo pudesse experimentar e para que Paulo pudesse também vencer. Nós não somos diferentes. E hoje o Espírito Santo, que permitiu esse espinho na carne de Paulo, ele é o mesmo também que permite a adversidade na vida do homem e da mulher que o serve. Nós não somos inimigos de Deus. Nós não somos pessoas alheias a Deus. Não somos pessoas indiferentes ao plano de Deus. Hoje eu tenho certeza e convicção que Deus está me levando a falar para pessoas que oram, que buscam Deus, que leem a Bíblia, que vão para a casa do Senhor, que servem a Deus. Porque eu creio que o indicativo de que você serve Deus, busca Deus, ama Deus, é que você está ligado aqui nessa programação. É um bom indicativo, é um bom sinal. Você está aqui ligado no Abrindo a Bíblia. Por quê? Então, pessoas que querem Deus e que Deus está contando com elas, com a vida delas, no altar, para que elas também sejam úteis para o trabalho dele, ele vai trabalhar. E muitas vezes esse trabalhar, esse forjar, esse edificar, esse moldar, vai acontecer através de circunstâncias que nos causam dor, constrangimento, afronta e tristeza. Mas nós não podemos esquecer, não que Deus queira nos ferir, mas Deus está permitindo. Vamos ler aqui uma passagem onde Deus permitiu isso na vida de um escolhido dele, de um homem que ele escolheu para levar o evangelho para os gentios, para as pessoas que não eram judias, para os não-judeus, para que eles também conhecessem Jesus, para que eles também tivessem o privilégio, a honra de ouvir, de reconhecer e de receber a salvação. Nós hoje, se você é judeu, você então é um judeu, mas nem todos somos. Hoje nós somos os gentios, eu sou, não é? E nós somos então essas pessoas para quem Jesus também veio. Ele veio para todos nós. E ele veio para nos salvar. Então aqui, vamos ver então essa história deste homem que veio trazer a salvação, palavra para muitos. Ele foi um missionário. Se você vai olhar no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quantas viagens missionárias, 1, 2, 3, 4 viagens que Paulo fez fora do seu país, para alcançar muitos povos, muitas nações e muitas pessoas. Mas para que ele fosse útil para este alcance, para fazer esse trabalho, ele foi preparado. E o preparo, muitas vezes,
é na escola do sofrimento, é na escola da dor, é na escola onde Deus nos forja, onde Ele nos faz baixar um pouco a crista, nos humilhar, para nos forjar e preparar. Amém? Eu hoje creio que estou falando com pessoas que nesta hora, neste momento, estão passando, sim, por algum tipo de aflição, por algum tipo de vale, por algum tipo de espinho na carne, que foi permitido por Deus para te trabalhar, te forjar e te fazer útil para o trabalho que Deus te chamou para fazer. E hoje você pode estar chorando, pode estar triste, está querendo desanimar, está querendo dizer, sabe de uma coisa, Senhor, está muito complicado isso. Mas Deus está dizendo para você que Ele vai fazer coisas tremendas através da tua vida, assim como Ele fez através de Paulo. Paulo teve visões tão gloriosas de Deus, momentos tão profundos, que ele começou, ele mesmo fala aqui desses momentos, e que ele começou então a pensar, poxa, isso aqui é demais, como é que eu vou conseguir viver uma vida assim, e não me exaltar, isso não chegar a subir para a minha cabeça, porque é demais. Então vamos ver o que acontece aqui, porque ele fala isso. Então ele diz, para que isso não chegasse, eu não me achasse e me ensoberbecesse, né, ficasse todo orgulhoso, Deus permitiu algo para me fazer ficar bem calminho, sabe? Bem assim, no meu lugar. Então vamos ver o que acontece aqui. Ele diz, olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei para vocês as visões e revelações do Senhor. Olha só, ele começa, se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Ele fala assim, olha, isso aqui é uma coisa muito séria, porque eu poderia me gloriar, porque é tão tremendo que Deus falou comigo, isso aqui é orgulho espiritual. De que, olha, eu tenho um chamado, Deus me pegou aqui, me revelou muitas coisas que não revelou para você, mas para mim revelou. Então Paulo estava começando a falar isso, entendeu? Mas aí ele falou assim, olha, para que então, ainda que não convém eu me gloriar, porque eu sei que não é certo, que é errado eu me achar, aí ele começa a dizer, confesso, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus que sabe. Quem que é esse homem? Paulo está falando dele mesmo. Tá bom? Ele está falando dele. Eu, Paulo. E sei que tal homem, Paulo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, ele foi arrebatado ao paraíso. E este homem, que é Paulo, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. É tão profundo e maravilhoso esta visão que Paulo teve, essas palavras que ele ouviu, porque ele foi levado como se fosse arrebatado ali. Deus levou ele para dormir num sono profundo, não sei se é sono, mas ele como se fosse levado ele a sua alma, o seu espírito, assim, num patamar espiritual muito elevado, de que muitos nunca passaram por isso. Eu, pessoalmente, nunca tive isso, a experiência. E muitos de nós também não. E aqui ele está falando, era uma experiência tão acima de todas as mais, que ele ficou um pouco assim, preocupado, que aquilo ia fazer ele se achar. E ele começou a se achar mesmo. Olha, eu sou espiritual, eu sou o melhor, porque Deus permitiu que eu, Paulo, chegasse a esse nível de espiritualidade. Eu visse coisas que nem o irmãozinho ali das igrejas viram. Só eu. Deus mostrou para mim. Então eu sou muito especial. Esse é o pensamento de Paulo. Ele se achou, eu sou o apóstolo dos apóstolos, o crente dos crentes, o pastor dos pastores, o espiritual de todos os espirituais. É isso que ele está falando aqui. Que essas visões, esse momento com Deus, foi tão tremendo que ele começou a se sentir e achar que ele era realmente muito especial e mais do que outros.
Então, olha que interessante. Então, pois tal coisa eu me gloriarei. Foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras que não é lícito. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele estava falando, olha, para que ninguém ache que eu sou melhor, porque eu vi tudo isso e Deus falou tanta coisa para mim, vão achar, ele é muito melhor do que nós. E Paulo foi muito sensato, muito sábio, porque Deus deu essa sabedoria para ele dizer para as pessoas, não pense de mim mais do que eu sou. Eu sou igual a vocês, eu sou falho, sou fraco, sou humano. Tem uma glória tremenda sobre a minha vida, tem um chamado tremendo sobre a minha vida, revelações tremendas, mas eu sou um homem, como vocês. Ele fala isso, olha só, para que vocês não venham a preocupar-se comigo, a pensar de mim, mais do que em mim vocês veem ou ouvem. Vão achar, não, Paulo é super, Paulo é Paulo. Então, para que vocês não fiquem me achando mais do que devem achar que eu sou? Deixa eu te contar para vocês o que aconteceu. E eu amo essa sinceridade do apóstolo Paulo. Ele poderia não falar do espinho da carne dele. Ele podia não falar das suas fraquezas. Podia deixar todo mundo pensar, ô super Paulo, ô homem dos homens, grande. Não, ele foi muito honesto. E aí ele começa a falar. Para vocês não ficarem pensando mais do que eu sou, deixa eu te falar alguma coisa sobre mim para vocês. E aí ele fala aqui para todos nós hoje. Porque essa palavra é boa para todos nós. E aí no versículo 7, ele fala, e para que? Olha que tremendo, tem um propósito. Tem um propósito. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque a gente se ensoberbece quando Deus nos coloca, quem sabe, numa posição, ou coloca um peso sobre nós espiritual, ou coloca uma missão na nossa mão para cumprir, não é? Daqui a pouco você foi consagrado a uma missão, a um trabalho, e você está achando, olha, agora eu sou consagrado a isso, eu sou desse ministério, eu exerço essa função. Então Paulo está falando aqui, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza daquilo que Deus estava permitindo eu viver, eu ver, daquilo que Ele estava permitindo na minha vida. Deus fez algo para que eu não me ensoberbecesse. Foi-me posto um espinho na minha carne. Não é uma coisa boa esse espinho, porque Paulo refere a ele como mensageiro de Satanás. Você acha que uma coisa chamada de mensageiro de Satanás é algo prazeroso para carregar? Não é, não. E a Bíblia não diz o que é esse espinho na carne, que muitas pessoas especulam que era um problema na vista dele, um problema de fraqueza, saúde. Alguns diziam que era porque ele tinha uma esposa encrenqueira. Outros diziam que ele tinha um problema, né, de uma outra natureza. E falam um monte de coisa. Mas a gente não diz aqui o que era o espinho na carne, que era chamado de... Ele colocava aqui, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me colocar lá para baixo, a fim de que... Olha só, a fim de que, ele está dizendo que tem um propósito para que eu não me exalte. Deus permitiu dor na minha vida, está falando, aflição através desse espinho, para que eu não me gloriasse, para que eu não me exaltasse, para que eu não me achasse. Deus permitiu essa porta fechada, essa dor, esse espinho na carne, que ele chama de emissário, mensageiro de Satanás, porque Deus tinha um propósito, Deus permitiu. Porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Que Paulo não se exaltasse. Porque na exaltação de Paulo, o evangelho seria pequeno. Jesus se tornaria segundo plano.
Paulo primeiro, Jesus segundo. Grandeza de Paulo evidencia o poder de Jesus em segundo. E Deus não vai ocupar o segundo lugar. Mesmo porque não tem poder e glória em nós mesmos. Toda a glória, todo o poder e toda a unção tem dono, vem de Deus. Então Paulo entendeu aqui que Deus estava permitindo essa dor, permitindo esta aflição que nós não sabemos de que maneira ela se evidenciava na vida de Paulo. Mas ela era uma dor, era uma coisa ruim, que ele não queria. Tanto que 3 vezes ele pede para Deus tirar. Deus, tira isso de mim, eu não quero isso. Isso dói, isso me aflige, isso me machuca. Eu quero me desvencilhar desse problema. Mas Deus não tirou. Aí ele, em outra ocasião, ele chorou em intimidade com Deus, em momentos a sós com Deus. E assim mesmo Deus não tirou. E é na 3ª vez, ele vai e ele pede de novo, Senhor, eu quero que isso saia da minha vida. E aí Deus responde ao apóstolo Paulo. Ele fala, olha só, por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, Paulo, a minha graça é o suficiente para você. O que vai bastar na tua vida e te fortalecer é a minha graça sobre a tua vida. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder sobre a tua vida, Paulo, vai se evidenciar e se aperfeiçoar. Não é você estando forte se achando. É você estando fraco. É você estando pequeno. É você estando dependente. Vamos entender algo hoje. Que esse espinho na carne de Paulo trouxe a ele uma grande dependência de Deus. E é isso que nós precisamos. E se for necessário, Deus vai permitir vales, aflições e espinhos na nossa carne, para que você e eu sejamos profundamente dependentes dele. Se nós dependemos da nossa capacidade, da unção, de coisas que nós achamos que são nossas, não são. Unção, poder, capacidade, talento, tudo vem de Deus. E nós temos que reconhecer isso. E aqui o apóstolo Paulo começou a entender que quando ele era fraco e dependente de Deus, aí que essa força se manifestava de uma maneira gloriosa na sua vida. Mas quando ele se achava e dizia, eu sou fulano, ele não tinha força, era na força dele que ele agia. Então Deus permitiu. E hoje nós vamos colocar essa mensagem para os nossos dias, para a tua vida e para a minha. Porque Deus é o mesmo. E os trabalhos, os mecanismos e as maneiras de trabalhar com as pessoas não mudam. O mesmo Deus que permitiu essa aflição na vida do apóstolo Paulo, está permitindo também na tua vida. Por quê? Porque ele quer te ferir? Não. Porque ele tem um propósito a cumprir na tua vida. E esse propósito vai ser aperfeiçoado e cumprido quando você for pequeno, carente, necessitado e dependente de Deus. Porque é na tua fraqueza, na tua pequenez, que ele quer que você reconheça que ele se fará grande. O poder, aí Paulo vem e fala isso aqui, a gente vai entrar isso aqui daqui a pouco mais. Mas o que eu quero deixar claro hoje para você, é que você hoje pode estar me assistindo nesse momento chorando. Quantas pessoas não assistem abrindo a Bíblia com lágrimas nos olhos? Porque Deus está falando com elas, com eles. Está falando que Ele é Deus e que Ele sabe o que Ele está fazendo na tua vida e na minha. Um dia Deus falou isso claro para mim. Um dia que eu estava chorando diante de Deus em uma circunstância que eu jamais quisesse passar. Jamais gostaria de ter entrado por aquela porta. Uma porta de aflição, de desonra, uma porta de afronta, uma porta de dor. E eu não gostei daquela porta, daquele momento, daquele vale que Deus me permitiu estar. Eu lembro claramente aquele dia eu estava chorando diante de Deus, meu coração contrito diante de Deus. E Deus veio com a resposta para mim e disse, você vai me agradecer muito ainda, por eu ter permitido você passar por esse vale.
Então Deus estava me falando o seguinte, que eu ia agradecer Ele. Por Ele ter permitido. Então o vale que eu estava passando, não foi um vale que eu cavei, que eu quis. Foi um vale que Ele permitiu, que Ele abriu para eu passar. Mas Ele me disse que eu ia agradecer muito ainda. Que eu ia crescer, que eu ia estar fortalecida. Porque esse vale iria marcar a minha vida. Era como se fosse um espinho na minha carne também. Algo que Ele permitiu para que eu reconhecesse a grandeza dEle e visse a minha pequenez. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre algumas reações que as pessoas têm quando sobrevence e quando vence as aflições. Porque elas vão bater na porta de todos nós. Não quero ser uma profetisa do mal na tua vida, mas eis que te digo, neste mundo, diz a palavra, tereis aflições. Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci. Então aflições vão bater nas nossas portas sempre. Se não bateu na tua ainda, te prepara, porque vai. Mas agora é interessante você entender que tem um propósito. Deus sabe o que está fazendo. Assim como Ele também teve um propósito na vida de Paulo. Ele tem na tua vida e na minha também. Amém? Nós vamos agora para o intervalo, tá bom? Nós vamos continuar aqui nessa passagem para você entender aqui o desfecho de como Deus permitiu e para quê. Para qual fim? Para qual propósito? Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz coisas por fazer. Na vida de Paulo tinha um propósito. Na tua também tem. Na minha também tem. Como Deus falou para mim. Você vai me agradecer muito ainda por eu ter permitido você passar por este vale. É permitido. Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos para o nosso intervalo. Voltamos aqui com